Agora está gravando, tá? Então, se vocês puderem colocar lá no chat. Bom, pessoal, então, né? Hoje é dia 12/4. A gente não está fazendo nenhuma live das disciplinas, né? Nós estamos na terceira semana da disciplina 6 com a professora Renata, mas achei por bem fazer essa conversa hoje para explicar algumas coisinhas para a gente, como é que a gente vai fazer o TCC, a finalização das bancas, as disciplinas, né? E também tirar dúvida de vocês, o que vocês quiserem conversar. Hoje não vai ser uma live tão longa, então a gente vai conversar, vou conversar um pouquinho com vocês, vamos ver, tem o Marcos de orientador aí, tem a Raíssa também, acho que não sei se a Ellen também está. Eles também podem me ajudar com as questões também que a gente sobre o TCC, sobre as coisas que a gente vai tratar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou conversar com vocês é sobre as disciplinas, né? A gente está finalizando a disciplina 6, a semana que vem é a última semana da disciplina 6. Depois a gente vai ter uma disciplina com a professora Sandra Riscal, que a gente vai tratar sobre a coordenação pedagógica, 4 semanas. E a última semana é uma disciplina sobre cinema, do professor Alan, né? Nos moldes um pouco do que foi feito com a professora Carol, né? Algo mais artístico. No caso dele, vai tratar cinema, então é uma disciplina um pouco mais leve do que as outras que vocês tiveram nesse período, tá bom? Então, a gente vai terminando as disciplinas. O curso, ele termina em 7 de agosto, a gente não vai prorrogar, tá? O curso encerra, então vocês têm até esse prazo para vocês fecharem todas as disciplinas. Quer dizer, vocês têm um pouco antes, porque os professores têm que entregar tudo até o dia 7. Né? Então, vocês têm que entregar tudo. Então, só vou recapitular algumas coisas. As disciplinas, elas têm as atividades e os fóruns, né? Os fóruns, vocês têm que fazer pelo menos 2 participações. A gente fez isso, né? A partir da disciplina da professora, a disciplina 6 agora, por vocês terem pedido, vocês podem fazer apenas uma participação em cada fórum, tá? A disciplina 5, o terceiro fórum, nós também fizemos uma pequena modificação, ele não foi obrigatório. Então, a disciplina 1, a disciplina 4, vocês tinham todas as participações nos fóruns obrigatórios, com pelo menos 2 mensagens. Na disciplina 5, que foi a que eu dei com a Fabiana, vocês tinham os 2 primeiros fóruns, eles eram obrigatórios com 2 participações. O terceiro fórum da terceira semana, nós deixamos ele como opcional. O professor Antônio deixou também essa indicação. Com a professora Renata, cada professor acaba tendo uma autonomia para a gente trabalhar com isso. E a professora Renata, ela pediu que tivesse 4 fóruns. Então, o que nós decidimos? Que vocês podem fazer uma única postagem para cada atividade. Por exemplo, o ano passado, a professora Sandra, que é que vai dar a disciplina de gestão, ela fala nas lives que a participação dos fóruns não são obrigatórias. Então, ela pedindo isso, para a próxima disciplina, a gente vai seguir o que ela está falando também. Tá? Então, são alguns ajustes que a gente faz de acordo com os professores, de acordo com um pouco o que vocês pedem para a gente, mas tudo está indicado no Moodle. Tá? Tudo que a gente fala, se você entrar ali na aba do fórum, eu sei que às vezes a gente faz tudo muito com pressa e a gente acaba não lendo, mas o Antônio, eu sempre peço para ele, a gente deixa tudo organizado, tudo escrito que é para fazer, tá bom? E se mesmo assim tiver dúvida, vocês podem me chamar, podem mandar mensagem, vocês têm e-mail, tá? Então a gente tem essa sequência. Vamos lembrar que a nota de vocês não são avaliados pela qualidade do trabalho, nem pela qualidade do fórum. Vocês são avaliados pela atividade que fizeram. Lembra disso, que é uma perspectiva do professor Flávio de não dar nota, só que a universidade ela exige que a gente coloque, né? A gente coloca, ano passado eu fiz isso, esse ano também vou fazer junto com o professor, a gente tem um espaço da ProEx,
que é quem cuida de todo o gerenciamento das matrículas. A gente coloca disciplina por disciplina o nome do cursista, a nota e a frequência. Então, no caso de vocês, a nota e a frequência é sempre a mesma. Tá? Vocês têm que ter, no mínimo, 70% de participação em cada disciplina. Não é 70%. Eu fiz 7 disciplinas, 2 delas eu abandonei. Não. É 70% sobre cada disciplina. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se vocês têm que ter, no mínimo, 70% de disciplina para ter nota 7, que é a nota de aprovação, o trabalho final vocês são obrigados a fazer. Porque se vocês não fizerem uma das atividades, um trabalho final, vocês vão ficar com nota 0 de participação. E os fóruns não atingem 70%. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Certo? Tá? Todas as atividades, elas têm que ser feitas, e ao maior número possível de aprovação dos fóruns. Fez todas as atividades de fórum? Participa, coloca uma postagem sua, comenta uma postagem do seu colega. Né? É difícil, um curso à distância, que é diferente de uma sala de aula ao vivo, que vocês têm aula sistematicamente, que a gente pode debater com o aluno, que você pode debater com textos. No ambiente online, isso é complicado de fazer. Né? Você sabe, a gente chega, você vai fazer uma aula online ou presencial, você chegou 15 minutos antes, você está conversando com o seu colega. Num curso como esse, a gente não consegue falar ao mesmo tempo, não é? Fica uma confusão danada. Então, é importante, então é difícil. Algumas pessoas falaram para mim, mas o fórum é chato, o fórum isso. Ele é importante para a gente amadurecer as ideias, né? A gente conversa com os nossos colegas sobre o que a gente está pensando, e isso ajuda a fazer as atividades também. Né? Então, a importância dessa discussão do fórum, né, é muito complexa, porque as pessoas acabam achando que é uma coisa de obrigação, vou falar qualquer besteira lá e pronto. Não é. Na verdade, a gente precisa que vocês participem, porque a gente aprende. Eu aprendo o tempo todo. Eu participei na disciplina 5, eu participei de uma forma mais ativa nas discussões do fórum, eu e a Fabiana, a gente fez uma participação, e a gente encontrou cada coisa, cada ideia diferente de vocês, sabe, cada sugestão, sabe, cada pensamento, e isso é muito importante numa discussão, né? Então, todo o trabalho de vocês, só para vocês saberem, a gente vai transformar tudo aquilo em pesquisa. Quer dizer, todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo no curso, as atividades, né? Por isso que vocês assinaram, vocês lembram quando vocês assinaram o TCLE? O que é aquele termo que vocês estão assinando? Vocês estão assinando que vocês nos permitem utilizar os dados de vocês. Claro que a gente não vai usar o dado nomeando as pessoas. Eu vou usar o texto do Mauro, eu não vou falar, porque o Mauro de Araraquara. Não, a gente não pode fazer isso. A gente usa de forma genérica os textos. Tá? Então, vocês trazem para a gente coisas muito ricas. Por isso que essa perspectiva que o professor Flávio sempre tem de trabalhar com a questão da escola outra, de fazer uma discussão coletiva. Né? Não somos nós que estamos trazendo simplesmente as discussões, né? Vamos trazer verdades, né? Isso é muito comum. Né? Na verdade, não. A gente traz um pouco de embasamento teórico, algumas teorias, mas as discussões têm que ser feitas com vocês. Então, o fórum é isso. E as atividades, ela é um reflexo da própria participação no fórum. Né? Então, no fórum, na sua discussão, você acabou tendo algumas reflexões a partir de um comentário de um colega. Né? Então, isso vai para o seu texto. Tá? Eu sei que é difícil, às vezes, com a quantidade com a falta de tempo, a densidade dos textos, que a gente sabe que eles não são tão simples assim. Né? Mas é extremamente importante, todos esses questionamentos que a gente faz, essas dúvidas que vocês apresentam. Tá? Então, só explicando novamente a importância dos fóruns e por que a gente mantém ele, né, como uma disciplina, como uma forma da gente conversar com vocês. Tá? Então, alguns vão ser optativos, outros não. Mas é importante que todos participem. Tá? E as atividades também. Então, as disciplinas, quem ainda está um pouco atrasado, vocês lembram que nós mandamos, o professor Flávio fez uma live falando que nós íamos mandar um documento, eu mandei documento para todo mundo, para todos os cursistas. Eu sei que tem cursista desesperado, nossa, Roberto, eu estou com uma atividade só atrasada. Não é para quem está com atividade atrasada.
né, que vocês vão conseguir recuperar. É para aqueles cursistas que às vezes fizeram a disciplina 1, a 2, falta um pouquinho da 3, e aí a gente ou dá um incentivo para eles, né, a gente se coloca de prontidão para ajudá-los. Olha, dá tempo de você resgatar? Dá tempo de resgatar. Né? Dá tempo de voltar a fazer? Dá, mas precisa trabalhar, claro. Né? A gente não vai poder simplesmente dar um certificado da UFSCar para vocês, né? Ou de qualquer outra instituição, se vocês não fizerem o mínimo que vocês têm que fazer. Né? Isso é uma coisa que é uma exigência da universidade. Tá? E qualquer universidade tem que pensar nessas questões. Né? A gente priva o quê? Pela qualidade de vocês. Né? Então, quer dizer, a gente dá um material, faz com que vocês estudem, com que vocês tenham um trabalho, para que a gente tenha um retorno também disso. Né? Um retorno para a sociedade, porque, na verdade, todo mundo está sendo, né, está todo mundo pagando para isso. Né? Ninguém está trabalhando de graça aqui. O Marquinhos está aí também, né? Ele trabalha como voluntário para a gente. A Raíssa, a Ellen, vocês também como cursistas. Vocês trabalham, sei que vocês fazem as outras coisas, mas a gente precisa ter um trabalho com uma certa qualidade. Então, temos as disciplinas. Peço para que vocês, se vocês tiverem algum amigo, algum colega com dificuldade, tá? Se vocês, às vezes, uma ajuda de vocês, ou, às vezes, entre em contato comigo, o que eu puder fazer para ajudar, né? Para a gente conseguir fazer com que vocês terminem o curso, a gente vai fazer. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode. Alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, pode levantar a mão ou pode abrir o microfone. Ô, Roberto, na verdade, a minha dúvida, só para me certificar realmente, eu tinha entendido o que você falou sobre a entrega devolutiva daquela cartinha, só de quem estava em atraso. Então, mesmo, por exemplo, eu estou em atraso nas etapas do TCC. Eu preciso responder também ou não? Por exemplo... Olha, eu acho que é sempre bom você, por exemplo, se você está com atraso no TCC, eu acho que é sempre bom você conversar com o seu orientador. Tá? Porque a pior coisa que a gente tem é o silêncio, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Às vezes a gente sabe que o aluno, às vezes ele está com uma dificuldade. O ano passado, eu lembro que como orientador, eu lembro que tinha uma aluna que ela não conseguia, ela travou, e ela não queria desistir do curso. O que nós conseguimos fazer? Eu e a professora da turma dela, a gente conseguiu trabalhar junto e a gente conseguiu recuperá-la, né? A forma como ela fosse fazer, porque ela tinha dificuldade de escrever o TCC. Entendeu? Então, nós dois juntos, ela foi ajudando como professora, eu fui orientando, a gente foi conversando e ela conseguiu superar. Né? Mas ela pediu ajuda. Ela falou, Roberto, eu não quero parar, eu quero esse certificado, mas eu não sei nem por onde começar. Entende? Então, é importante que o orientador saiba o que está acontecendo. Olha, eu estou sem tempo de fazer, tem outras pessoas que estão com problema de saúde. Né? Às vezes as pessoas me procuram, olha, Roberto, eu estou com problema de saúde, como que a gente pode fazer? Tem uma moça que teve neném agora, a Larissa, né? Ela acabou de ter neném, né? Então como é que ela vai terminar o TCC com um nenenzinho, né? Fresquinho, né? Vocês que são mães sabem como é que é isso, né? Difícil, né? Claro que no caso dela, ela tem uma licença legal, ela pode atrasar um pouco, né? A universidade permite que ela faça isso, como com alguém que tem alguma licença por doença também, que nos dê atestado, né, falando sobre isso. Então, Márcia, eu peço para você conversar para todo mundo. Está com atraso? Fala com o orientador, não deixe em silêncio, porque o orientador não sabe o que está acontecendo com vocês. Tá? E ele está ali para ajudar. Então, se vocês falam, olha, estou com dificuldade de tempo, estou com uma dificuldade de escrita, estou com uma dificuldade, não sei qual a dificuldade que eu tenho, mas se aproxima do orientador, tá? Eles estão ali preparados para ajudar vocês, né? E quem não souber, eles também a gente divide ajuda, né? Né, Marcos? A gente divide. Às vezes eu tenho dificuldade com algumas coisas, eu coloco no grupo de orientadores. Às vezes eu sei que tem uma orientadora que trabalha com matemática que eu não conheço. Então a gente se ajuda mutuamente, tá? Então é importante que vocês participem. Sim, tá bom, ok. Márcia? Não, na verdade, então... a minha orientadora está até aqui, a Raíssa. Mas a gente tem um contato, sim. Eu já conversei com ela
Assim, nós estamos Então tá bom. cientes. A questão era mais a resposta mesmo em relação aquele questionário mesmo, se precisaria retornar. Não, porque o que acontece com vocês, o que eu estou avaliando? Eu tenho todos os professores de turma e os orientadores me passaram uma dica de vocês, como que vocês estão. Tá ativa, mas tá atrasada. Tudo bem. Não fala nada, não responde mensagem, então esse daí está em alerta. Aí o que eu faço? Comparo com o professor de turma. O professor de turma vai falar, não, ele fez todas as atividades. Bom, então esse daqui está com problema só no TCC. Tá? Mas geralmente não é isso que está acontecendo. Geralmente, quando ele não fala com o orientador, ele também não está falando com a disciplina e também não está respondendo as minhas mensagens. Então, são essas pessoas. O que a gente faz? Eu olho no Moodle, vejo o tempo que a pessoa não está. Está 100 dias sem entrar no Moodle. Não fala com o orientador. Não fala com o professor de turma. E não respondeu a minha mensagem. Além disso, eu mando mais uma mensagem dando um prazo de 1 semana para ele se justificar. A partir disso, ele é excluído do curso. Ou seja, ele tem 5 chances, tá? Então não é simplesmente assim, não, tá, Márcia? Então, se você não mandou para a Raíssa, a gente não vai tirar você, não, viu? Mais alguém? Aproveita que hoje a gente vai estar aqui para falar, para bater papo, para conversar, tirar dúvida. Eu queria falar um pouquinho. Alguém abriu o microfone? Aline? Vocês querem falar alguma coisa também? Marcos, Ellen, Raíssa? Se vocês quiserem falar também, vocês me interrompam, por favor, tá? Boa noite a todos. Então, quem está falando está muito baixo. Quem está falando? É a Aline Cordeiro. Boa Aline, noite. Agora estou ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Então, a minha dificuldade está sendo também desenvolver o TCC e também porque tem que produzir textos para colocar nas atividades do fórum e o TCC. Então, está um pouco assim bem corrido. Eu também tive problema de saúde recentemente e não estava me sentindo disposta para ficar, né, lendo essas coisas. Aí eu dei uma pausa, né? Mas, assim, o meu maior medo mesmo está sendo o TCC, vou falar a verdade. E eu achei importante um pouco de vocês também ter dado essa pausa, um tempinho para a gente retomar os estudos. Aí eu combinei também terça-feira agora de... Aline, fala um pouquinho mais alto. Eu combinei também com o orientador do TCC para fazer uma reunião, se eu não me engano, a nossa reunião é quinta-feira às 7h, para esclarecer umas coisinhas e desvendar alguns pontinhos que eu estou em dúvida do TCC. Perfeito, ótimo. Mas é isso mesmo, o negócio não é não desistir. Né? A oportunidade de colocar no seu certificado um curso da UFSCar gratuito, né? Eu vou falar para vocês, assim, vocês sabem da minha formação, tenho mestrado, doutorado pela Unicamp, e eu entrei na rede de Hortolândia como professor em 2020. E eu lembro que, assim, eu não tenho nenhuma especialização. Eu nunca tinha feito especialização. E aí apareceu para mim uma oportunidade. Eu fiquei que nem criança. Eu falei, nossa, eu não estou acreditando. Meus primeiros meses de Hortolândia já estão me oferecendo um curso gratuito da UFSCar. Porque para a gente faz diferença você ter. Parece que não, mas na hora que você vai procurar para a rede, né, como pontuação, não faz tanta diferença, porque o que vale é certificado. Se você fez uma universidade boa, ou se você fez uma universidade mais simples, o que vai contar é o que você fez no curso de especialização. Mas se você vai dar aula em algum outro lugar, às vezes você vai dar aula numa universidade, às vezes aparece a oportunidade para vocês darem aula em universidade, ou dar uma aula em escola, é a formação, as universidades que vocês fizeram, isso faz diferença. Então, por isso que eu falo, toda vez que as pessoas falam para desistir, eu falo, não desiste de um curso desse.
Quer que desistir, desiste dos outros, né? Outro dia eu vi aí cursos, você faz 3 cursos, 3 especializações, você paga R$19 para cá. Entende? Não faz muito sentido isso, né? Se você quer volume, tudo bem. Mas acho que tem hora que a gente tem que aumentar, né, a qualidade do nosso currículo, tá bom? Então, então não desista, faça que nem a Aline, né? Fala, conversa com o orientador, me chame no WhatsApp, tá com dúvida também. Eu estou sempre disposto, todo mundo sabe, todo mundo que me chama aqui sabe que eu não deixo ninguém. Eu atendi uma vez, outro dia, era um domingo à noite. Eu atendo orientadores mais tarde. Eu falo bastante com a Raíssa também. Né? A Raíssa, às vezes, às 10, 11 horas da noite, a gente está conversando. Né? Conversando sobre trabalho. Às vezes ela também está pedindo sugestões, eu estou conversando com ela sobre algumas outras coisas que eu também penso. E isso com todos os orientadores, né? E com todos os cursistas. Então, eu não deixo ninguém sem resposta. Se eu não respondo, é porque a mensagem ficou lá embaixo e eu não vi a mensagem. Mas eu respondo sempre de uma forma rápida. É o que eu procuro fazer. Tá? Quem mais? Roberto. Quem está falando? Juliane. É Juliane. Olha, eu estou com, assim, não vou dizer um problema. Eu queria saber qual que é o procedimento, porque eu conversei com a Natália e eu estou precisando de algumas experiências dos colegas, né? Principalmente na questão do fracasso escolar. Aí eu queria saber como é que eu faço para estar colhendo essas experiências. Eu sei que já tem as autorizações, né? Aí eu gostaria de saber como é que eu faço esse procedimento. Tá, bacana. Então eu vou falar disso daí para vocês. Olha, acontece o seguinte. Quando vocês assinaram o TCLE, que eu já falei logo no começo, vocês nos dão permissão para a gente usar os textos de vocês e tudo que for produzido durante o curso. Então, tem vários cursistas que vão fazer pesquisa de campo, ou seja, vão fazer um questionário ou uma entrevista sobre a sua temática, que nem você, Juliana, você quer fazer sobre sobre o fracasso escolar. Sobre o fracasso escolar. Eu não sei, você pensa em fazer o quê? Questionário, entrevista, o que você... Eu queria, na verdade, era experiências de sucesso e fracassos. Tá, mas aí como é que você pensa em fazer isso? Você de relato mesmo. Tá, relato. Escrito? Escrito. Perfeito. Não, pode ser mandar um relatinho de como foi a experiência com um sucesso, ou se teve alguma experiência de insucesso, como que isso teve impacto na vida dele profissional, na vida pessoal. É nesse nível. Então você pode, a gente pode, você precisa, o que você precisa fazer? Você precisa definir a sua amostra primeiro. O que é isso? Quantas pessoas você quer que participem, se você quer que elas sejam do fundamental ou que elas sejam do infantil, ou tanto faz para você. Por quê? Você fazendo isso, você vai me mandar uma mensagem para mim, a gente conversa sobre isso. Quem quer ser o orientador? É a Natália. A Natália, né? Ou você pede para ela, ou você fala diretamente comigo também, a gente conversa, eu também converso bastante com a Natália, e eu te ajudo, eu te disponibilizo, né? Okay. O que você precisar. Tá? Você vê que eu já mandei várias vezes para vocês, tinha um formulário, que tinha uma cursista que estava precisando de formulário. Tem outros que eu faço em grupos menores. Então, por exemplo, às vezes tem algum que ele fala, olha, eu queria trabalhar só com fundamental. Aí eu não mando no grande grupo, eu mando só para algumas. Eu preciso de 5... o Mauro participou, né? Está participando, né? Tem uma orientanda minha que quer trabalhar com a arte. E aí eu peguei algumas pessoas que trabalham com a arte, que eu sei que trabalham com arte, e aí eu passei pontualmente. Tá? Okay. Mas você pode fazer. Oi. Eu acredito que alguns desses relatos já estão até nas atividades anteriores, né? Que a segunda disciplina, parece, foi justamente sobre essa temática. Então, deve ter histórias já. Ou você também pode, se você não tiver acesso, eu posso te dar acesso, ou se você quiser uma nova, a partir de algumas ideias, se você tiver, por exemplo, você quer que eles façam um relato, mas se você quiser dar uma organizada a partir de alguns pontos, você pode colocar algumas perguntas, né, para orientar, para você conseguir extrair o que você precisa, tá? Mas tem que fazer logo isso, hein? Não, tá. Porque senão você não vai ter tempo de enviar para as pessoas. Tá jóia. Vou ver se eu faço isso aí, esse feriado, e já te envio. Tá bom, envia para mim, tá? Eu compartilho. Isso daí vale para todo mundo, tá? Quem tiver. Né? Tá bom, obrigada, Roberto. A Josi tinha levantado a mão, Josi? Não, Roberto, eu acho que você acabou respondendo para ela. Ah, queria só complementar, mas você acabou dizendo. Mas você não quer falar? Pode.
Então, em relação à coleta de dados, né? Tem várias pessoas que às vezes ficam na dúvida, né? Como conseguir dados para analisar no TCC, enfim. Eu pensei que tal, e depois você falou para ela, né? Foi nesse sentido que eu pensei em contribuir, que a gente pode fazer de diversas formas, né? Então, você pode ter um questionário online, você pode fazer entrevista com algumas pessoas que são indicadas, né? Depende muito do que você definir. E aí eu lembrei da narrativa. A narrativa também é uma metodologia que pode, um instrumento, né? Que pode ser utilizado e aí ela acabou até falando que nós temos várias coisas já escritas, né, dos próprios cursistas. Então, era isso que eu queria dizer. Tá certo. Aí, só complementando também, a gente não, vocês não podem coletar dados de pessoas de fora do curso. Isso é uma coisa que a gente tem por conta do TCLE, né? Comitê de ética. É que a gente vai imaginar, mas será que alguém vai me denunciar alguma coisa? Mas e se denuncia? Né? Todo o projeto está em nome do professor Flávio, por isso que a gente não pode, por isso que essa questão do rigor que a gente tem que ter e não pode pegar pessoas de fora. Então eu sei que às vezes, teve uma moça que falou, eu queria tratar com o pessoal da minha escola, né? Mas não pode, infelizmente a gente não tem o que fazer. Né? Então a gente tem essas questões, certo? Quem mais quer falar? Josi, agora você levantou de novo, pode levantar. Agora eu acabei lembrando de outra coisa que talvez seja interessante. Para ir dando ideia para as pessoas e para as pessoas irem perdendo medo também de perguntar, né? O TCC, ele é um TCC, monografia, no sentido, no artigo, né? É um aprendizado escrever, né? Eles são um tipo de texto específico, tem uma formatação, tudo, né? Os procedimentos para coleta de dados, para análise, né? Tanto que, mesmo que for bibliográfico, né? Bibliográfico, desculpa. E, então, todas as pessoas que não fizeram o TCC vão ter dificuldade, né? Do mesmo jeito que toda pessoa que for escrever uma poesia vai ter dificuldade para escrever se não escreveu. Do mesmo jeito que a gente vai ter dificuldade para escrever uma receita se a gente nunca fez nada na cozinha, né? Nunca mexeu com isso e não conhece o tipo de texto, né? A estrutura do texto. Então, essa insegurança todo mundo sente. É normal que a gente sinta inseguro, se sinta inseguro para escrever, se sinta inseguro se está certo, se a forma como está escrevendo está correta, não é só o conteúdo, né? Tem muito conteúdo que a gente domina, a gente sabe, leu muita coisa, mas às vezes tem dificuldade para colocar ali, para escrever mesmo. E isso é normal, né? É algo que a gente vai aprender fazendo. Então, não pode ter, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Era isso. É isso mesmo, vai com medo, né? E aí, pessoal? Oi, o Marco, pode falar. Que eu falei para as minhas orientandas, né? Coloquei até como em tópicos algumas orientações que sem leitura não há escrita. Tem os textos das disciplinas, aconselhei a buscar pelo menos 5 artigos do tema, né, que a pessoa se propôs, porque como é que você vai aprender a escrever no gênero artigo? Lendo artigos, não tem como. E você pegando artigos do seu tema, né? Você vai, com o tempo, né, a partir de alguns artigos lidos, você vai ver que há um mecanismo que é igual em todos os artigos. A sequência é a mesma, a metodologia pode variar, mas repete também. Então, você vai tendo uma ideia do seu próprio artigo, vai se formando, além de trazer mais referencial teórico, né?
Um outro ponto que eu destaquei foi: tem que usar pelo menos um autor do que vocês estudaram, né, no curso. Não adianta fazer uma proposta com autores que não tem a ver com a proposta do professor Flávio, por exemplo, ou com a relação com o saber, né? Eu estou lendo agora, finalizei alguns capítulos do Educação ou Barbárie e estou terminando o Relação com o Saber, o livro do Charlot. Nossa, é fantástico. Estou adorando assim a temática e o tanto que ele faz refletir. Eu acho que só por esses 2 textos já dá um artigo, ou vários, na verdade. É isso. Vocês viram a dica da Ellen no chat? Não. Aproveitar as leituras e os trabalhos já feitos durante o curso. Tem muita coisa que vocês produzem nos trabalhos finais de cada disciplina que fica muito bom, que fica legal de usar no TCC também. Você não vai recortar e colar, você vai pegar aquele texto e vai reorganizar e escrever em cima dele um outro, né? Vai pegar aquelas ideias, aquelas reflexões, aqueles excertos de texto, né, que são citações diretas ou indiretas, né? Essa formatação faz parte do gênero textual, né, que é um gênero específico que a gente aprende a escrever, né? Eu achei legal a ideia da Ellen ali. Pode falar, Ellen. Então, e às vezes o aluno tem medo de escrever porque acha que está errado aquilo, aquilo outro. Façam, porque toda essa amarração, o orientador vai ajudar vocês. E se o orientador não estiver ajudando, aí vocês também podem conversar com o Roberto, que a gente vai vendo. Mas eu quero dizer, vão fazendo, vão pegando trechos dos trabalhos, leituras que vocês já leram, vão trazendo para o TCC, e o orientador vai te ajudando a entender como isso funciona no TCC, na escrita científica, como que isso está relacionado com outro tópico ou não. Então, mas se não tem nada escrito, também não tem o que o orientador fazer, né? Então, vão fazendo. Sabe, vendo o que vocês estão falando, né? O primeiro artigo que eu escrevi, eu lembro que eu não tinha nem noção. Quando eu fiz graduação, a minha graduação a gente nem pedia TCC, a gente não tinha TCC. Eu fiz música, né? Então, eu fiquei muito tempo, um período muito grande entre o final da minha graduação e o início do meu mestrado. E eu não tinha noção, eu tinha pessoas mais jovens que eu, ali já tinham feito iniciação científica, tinham feito um monte, e eu não tinha feito absolutamente nada. Eu falei, eu preciso escrever um artigo. Eu peguei um cara com um artigo que eu li, eu copiei toda a estrutura, eu copiei tudo, até o começo das frases. Eu copiava, depois eu modificava, né? E aí, na hora, na hora que eu terminei, assim, era para um evento que tinha na Unicamp, dentro da universidade, não era nada. E aquilo foi aprovado, eu me senti tão bem com aquele negócio, eu falei, puxa vida, funcionou, né? Então foi um pouco sobre isso, que o Marcos falou, né, de você, se você tem que ter você lê artigos, você pega alguns artigos que você gosta, que você tá, e pensa como é que ele está estruturado, né? Como a gente vai, porque a gente achar, como eles comentaram, se vocês acham que vai ser do nada que vocês vão aprender, não vai, né? Eu sou professor de música, eu sempre falo para meus alunos falam, Roberto, eu quero comprar tal instrumento, eu quero comprar aquilo, eu quero... Eu falei, você pode comprar tudo. Instrumento na parede, ele é enfeite, né? Então, assim, eu falo para ele, gaste tempo tocando e ouvindo música, né? Porque se você não fizer as duas coisas, se você não ouve o que você está fazendo, que é como se você não lê um artigo, você não tem parâmetro. E se você não escreve, você não treina. Não é? Quando vocês estão na sala de aula, o que vocês estão fazendo? Quando você imagina o primeiro dia de sala de aula, vocês fizeram faculdade e tudo, não é? Todo mundo deve ter ficado apavorado. Eu fiquei apavorado a primeira vez. Eu tive vontade de pedir ir embora, chamar minha mãe, alguma coisa assim, né? Mas a gente supera isso. Por quê? Você vivencia agora. Se você ficar parado, olhando de fora e achando que você vai aprender da aula sem estar dentro de uma sala de aula, você não vai conseguir fazer. Não é? Então, a escrita acadêmica, ela é dessa forma. Nem sempre é tão fácil. Aqui, ó, a gente tem o Marcos, a Josi, a Ellen,
eles estão no doutorado, a Josi já está terminando o doutorado. E olha, eles ralaram pra caramba, né? E tem artigo que você fala, que beleza, você submete, aí vem o parecer detonando o seu trabalho. Faz parte, né? Ou a banca, né? Na hora que você vai fazer a banca de presencial, eles chutam a gente. Eu fiz a minha banca de doutorado, eu quase chorei ali, sabe? Mas assim, faz parte do processo de aprendizado da gente. Mas vocês não vão passar por isso. A banca, vou falar um pouquinho sobre a banca de vocês. Ô Elaine, eu vou falar sobre a banca, porque eu comecei a falar aqui, já está todo mundo apavorado já, né? Que vão me bater. Não, fica tranquilo, que isso não tem no nosso TCC, tá bom? Ó, a gente vai fazer... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das bancas, aproveitando a pergunta da Elaine. As bancas, elas servem para quê? Para que outras pessoas leiam o trabalho de vocês e façam contribuições. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma banca de mestrado, você tem 3 pessoas, você tem o seu orientador e 3 convidados. O que as pessoas vão fazer? Elas vão ler o seu trabalho e vão dar sugestões sobre o seu trabalho. No doutorado são 5. 5, né? São 5 ou são 6? São 5, né? E as pessoas Acho que vão vai de falar sobre o 3 seu a trabalho. 5. Né? Eu acho que é isso mesmo. É que no meu foram 3 no mestrado e 5 no... Mas não tem uma definição, eu não sei o que é. Mas vamos pensar que seja dessa forma. Vocês são pessoas que estão lendo fora você e o seu orientador. Porque você tá trabalhando, o seu orientador, às vezes a gente está muito dentro do trabalho e às vezes a gente não percebe algumas falhas que tem, que todo texto tem, não tem texto que não tenha falhas, todos os textos têm. Às vezes, a abordagem que você deu, que seu orientador deu, um outro orientador com uma outra visão, com uma outra formação, ele vai dar uma solução diferente para você. Ele vai falar para você, olha, por que você não enxerga desse caminho? Então, as questões das bancas, que a gente brinca, que a gente judia, por quê? Porque eles ficam 1, 2 horas falando e criticando o seu trabalho. E ninguém gosta de receber crítica. Não é? A gente está preparado, a gente é treinado para... Mas o que a gente sonha, né? O que a gente sonha é que todo mundo vire para você, nossa, você não tem o que falar do seu trabalho, você é lindo, maravilhoso, você... Isso não acontece, né? Então, no trabalho de vocês, no TCC, que a gente vai pôr uma banca também, a ideia é contribuir para que vocês tenham um trabalho melhorado. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho como que a gente vai ser o processo de vocês, as etapas que vocês vão ter que cumprir. Tá? Então, aqui, ó, até o dia 6/6, vocês vão ter que enviar a versão finalizada do TCC. Seja artigo, seja relato, seja monografia. Vocês vão entregar isso daí. Vocês vão pôr, eu acho que a gente vai colocar no Moodle isso. Não vai ser na pasta de vocês. Acho que a gente vai colocar no Moodle isso para ficar mais fácil. Mas isso a gente vai orientar quando for mais para frente. O Antônio vai escrever tudo para vocês. Tá? Vai estar tudo direitinho. Entre o dia 7/6 e 11/7, a gente vai fazer as bancas. Como que a gente vai fazer as bancas? Tá? As bancas, geralmente, elas são feitas presencial. Né? Agora, nesse período da pandemia, né, todas as bancas são feitas tudo online. Mas o que aconteceu? Por conta do ano passado e por causa do volume de pessoas que a gente tem no curso, né? Então, você imagina, ano passado nós tivemos 80. Você imagina se organizar 80 bancas. Questão de horário você não consegue. Então, nós decidimos fazer uma banca offline. Como é que vai funcionar essa banca? Vocês vão entregar o documento no Moodle, certo? O orientador pode escolher a banca. Então, por exemplo, a Josi quer convidar a Ellen e o Marcos para participar da banca dela. Ela tem autonomia. São 2 bancas. É o orientador e 2 membros. Então, vocês, né, os orientadores, têm autonomia para escolher a banca. Tá? Mas alguns orientadores, eu nem sei quem que eu vou fazer, Roberto, eu não sei para quem eu vou pedir. Aí nós vamos fazer que nem nós fizemos ano passado. A gente faz uma
A gente coleta vários... A gente faz um banco de banca, né? A gente pega vários orientadores, né? Ou várias pessoas que tenham o mínimo de titulação de mestrado, e a gente faz um cadastro deles, porque eles vão ser o quê? Eles vão participar das bancas, tá? E aí, como é que pode ser feito? A banca pode ser formada pelo orientador, ou se o orientador falar, Roberto, eu prefiro que vocês organizem. Aí a gente que organiza a banca, tá? Então, o que significa organizar? A gente vai chamar 2 pessoas para trabalhar na banca de vocês. Como que é o processo? Vamos imaginar que a Josi chamou o Marcos e a Ellen para ser a banca deles. Eu vou criar um arquivo no eu vou pôr um drive com todos os trabalhos e vou mandar um e-mail para o Marcos, falar, olha, Marcos, você vai participar da banca do Mauro e da Márcia. Você vai participar. Então, o que ele vai fazer? Lá vai estar o nome do Mauro e da Márcia, ele vai lá, ele baixa o seu texto, e aí ele vai fazer o quê? Um parecer. Vocês não vão ser aprovados ou reprovados. Quer dizer, vocês vão ser aprovados, vocês não são reprovados. O que ele vai fazer? Ele vai escrever um texto, que pode ser o próprio texto que você escreveu, te dando dicas pontuais no próprio texto, ou ele pode fazer um texto separado com algumas sugestões para você, tá? E esse material vai ser enviado aos cursistas, tá? Além disso, eles vão preencher um formulário, que é o formulário que é como se fosse um documento oficial que você participou das bancas, né? Que o seu trabalho foi avaliado por 2 bancas, tá? Feito o parecer. Então, o Marcos e a Ellen fizeram um parecer da Tina ali, fizeram esse parecer, volta para a Tina vai olhar esse material junto com o orientador e vocês vão avaliar o que é pertinente e o que não é pertinente. Porque às vezes o orientador, a banca falou sobre alguma coisa, você fala, bom, mas o orientador fala, não, mas isso aqui, nesse momento, não cabe no trabalho. Não, ou ele cabe no trabalho, vamos fazer essa alteração, que é uma dica bacana, tá? Para quê? Para melhorar a qualidade do seu trabalho. Aí, vocês, de 12/7 a 31/7, vocês vão fazer esses ajustes no TCC. Certo? Artigo, monografia. E aí, vocês, a partir desse momento, vocês fazem a entrega final do trabalho. Ou seja, vocês fizeram uma entrega, esse trabalho foi apreciado por 2 bancas, vocês fizeram a modificação, atenderam as sugestões e vão entregar o trabalho. Para quem fez a opção de artigo, além desse material, né, do texto, vocês vão ter que enviar um comprovante que vocês submeteram a uma revista. Por isso que eu tenho falado com os orientadores, falado com vocês. Eu vou colocar na UFSCar. Precisa ser aprovado? Não. Por quê? Às vezes, eu tenho artigos do ano passado que ainda não foram avaliados. Então, tem cursista que não sabe. Então, não dá para aprender isso. Vocês vão fazer o quê? Vocês têm um sistema que pode ser um e-mail. Cada plataforma, cada revista tem um procedimento. Às vezes, algum manda um documento oficial, mas a grande maioria manda um e-mail. Tina, o seu artigo foi recebido na revista da UFSCar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma cópia desse documento e você vai enviar para a gente. É só isso. Tá? Então, mais uma outra questão. Vocês têm que, junto com o TCC entregue na primeira versão, vocês vão ter que entregar uma apresentação. A apresentação pode ser um pequeno vídeo, vocês podem fazer um vídeo falando de forma geral do seu trabalho, ou pode ser uns slides, simplesmente abordando alguns pontos, tá? Para que o orientador
consiga entender sobre o que vocês estão fazendo. É uma forma da gente trabalhar também, de fazer com que vocês desenvolvam isso. Tá? A gente não tem essa obrigatoriedade de ser apresentação por vídeo, mas quem quiser fazer uma apresentação por vídeo, ou hoje em dia vocês têm a forma de você gravar a tela, você põe os slides e você está só você falando. Tanto faz. Tá? Isso também vai vir indicado. Tudo que eu estou falando para vocês vai vir indicado, vai vir explicado, vai vir detalhado de como vocês vão fazer, mas só para vocês entenderem o processo. Tá? Eu acho que eu falei sobre tudo que eu tinha que falar sobre a banca. Agora eu abro para vocês, para os orientadores também, que quiserem dar sugestão, falar alguma coisa. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a primeira data da entrega do TCC? A primeira data, a última data é 6/6, 6 de junho. É antes da banca, esse? A última data? Isso, é esse daí, porque o que você faz? Você faz o seu texto, aí a gente manda esse texto para a banca dá um parecer, você faz as alterações necessárias e aí você faz a entrega final. Aí a última entrega. Então, quer dizer, na verdade, vocês têm duas entregas. Uma que a gente pode chamar de parcial, mas já é o TCC pronto, formatado, tudo organizado, e a outra definitiva. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Quem mais? Todo mundo sem dúvida? Nossa, que beleza. Não precisa ter medo não, Aline. E tem outra coisa, né, Roberto? A escrita, ela é feita em partes mesmo. Então, às vezes, durante o processo de escrita do TCC, a gente fica meio perdido, parece que não vai sair, parece que aquilo não tem muito sentido. Mas o orientador, ele serve para isso, né? Para olhar o caminho que você está fazendo e ir te mostrando por onde você vai. Então, algumas pessoas ficam com receio, começam a pesquisar um monte de coisa, que nem o Roberto falou. Começa a comprar o violão, a guitarra, a bateria, não sei o que lá, não sabe tocar nenhum. Então, é mais interessante vocês ficarem nos textos do próprio curso, né, que vocês já estão lendo, e procurar manter o tema que vocês escolheram, né, com bastante foco, quanto mais foco, melhor, né, do que tentar abraçar o mundo, né, querer ler várias coisas de vários lugares, aí vira uma salada, a gente se perde mesmo, é normal, né, mas o orientador tem esse papel de chamar o orientando para si de novo, olha, vamos olhar para qual é o seu objetivo, né, essa parte aqui não está fazendo sentido, mas faça, né, você vai ver que vai ter sentido. Eu me lembro, quando eu fiz o mestrado, que quando eu terminei, a minha orientadora falou assim, você percebeu o caminho que você fez? E eu, em momento nenhum, durante 2 anos, tinha olhado por que eu tinha feito cada pedaço que ela tinha mandado fazer. E depois que estava tudo pronto, acho que mais de 1 ano depois que eu tinha defendido já, né, que eu comecei a entender o que eu tinha feito. Então, esse processo, ele é lento, ele é devagar, por isso que a gente tem alguém do nosso lado, que tem um pouco mais de experiência nessa escrita acadêmica, que entende de metodologia de pesquisa, né? Então, não precisa ter tanto medo assim, porque vocês não estão sozinhos, né? Tem alguém do seu lado que vai dizendo, ó, dá um passinho de cada vez, né? Faz isso daqui, depois faz o outro. No final, vai fazer sentido. Eu acho que isso é importante dizer, né? E se não pedir ajuda, não tem como, né, Josi? Principalmente, né? Peçam, façam reuniões, né? Mesmo que for para tirar uma dúvida pequena, manda mensagem, escreve, mesmo que não for, não é para entregar o TCC para o orientador ler, né? Pronto. Não pensem que é assim, né? De um dia para o outro você escreve tudo, ele lê e fala, tá bom, e é isso, né? Não tem mágica, né? Tem que ser aos poucos mesmo, tem que fazer cada parte, né? E é um processo de aprendizagem, a gente tem que ter paciência com a gente também, né? Não só com as crianças lá na creche, na escola, né? Onde for que a gente trabalhe, né? Aí, e só uma coisinha também, né, que acho que é bom a gente lembrar, cuidado com plágio, hein?
Lembra que é o seguinte, o que é plágio? Você escreveu uma frase que você copiou de alguém e você não colocou que aquela frase é daquele autor, isso é plágio, isso é crime. Tá? Então, o que a gente faz? Você coloca ali, tem todas, os orientadores explica para você também a formatação, quando é acima de 3 linhas, quando é com menos de 3 linhas, quando o autor ele está no texto ou ele está só sendo citado, ideias também. Então, por exemplo, vocês não podem falar da relação do saber sem citar o Charlot, ou alguma outra ideia sem citar, mesmo que você não esteja citando uma parte, uma frase inteira. Né? Se você está colocando uma ideia, aquela ideia tem um autor. Tá? Isso é muito complicado. A gente tem... eu uso, tem um aplicativo, né, um software, que eu coloco o texto dos alunos e eles me falam se tem plágio, mas isso não é 100% de garantia. Então, isso é uma coisa muito complicada. Né? Você acaba destruindo, às vezes, uma carreira. Não é o caso da gente aqui, né? Mas, por exemplo, tem no mundo, a Unicamp teve isso há pouco tempo, né? Acho que vocês ficaram sabendo de um professor da medicina, que descobriram que tinha muita coisa errada, ele tinha plágios, tinha dados errados, ele tinha manipulado dados para que seja, né? Às vezes você tem uma ideia, não, os alunos são todos bonzinhos na sala de aula. Você tem essa sua hipótese. E eles não são. E aí você faz uma pesquisa que também que dá que não são. Aí você vai lá e muda a pesquisa. E fala, não, eles são bonzinhos, tá vendo? Né? Isso também é um crime, porque você está manipulando dados. Claro que para a gente, ninguém vai fazer isso, né? A gente sabe que você não vai fazer. E mesmo quando a gente pega plágio nos alunos, às vezes a gente pega plágio em trabalho de vocês, nas atividades de vocês. Né? As atividades que vocês estão fazendo, às vezes na própria escrita dos fóruns. A gente deixa um pouco passar batido isso daí, porque está dentro de um ambiente específico. Né? A gente fala para o aluno, olha, isso é plágio, isso aqui foi uma ideia de alguém. Né? Às vezes a gente sabe que vocês não estão fazendo por mal, né? Não é má intenção. Às vezes é por desconhecimento, mas a gente tem que estar sempre de olho com isso. Né? Às vezes, eu lembro que eu tinha uma ideia de um material que eu peguei e por algum motivo desapareceu da minha mente. Eu nunca mais achei aquela frase, o autor. Eu tirei do meu texto. E era uma ideia que ia dar continuidade no meu trabalho. Eu tirei, porque eu falei, eu não posso arriscar de colocar um texto de alguém e alguém colocar lá no parecer, ó, você fez plágio. Isso é a pior coisa que a gente pode ter no mundo acadêmico. Todo mundo vai olhar para o cara, esse daí não sei não. Né? Então, tomem cuidado com isso. Tá bom? Fala, Marquinhos. Roberto. Oi. Os que vão fazer artigos, vai ter a revista, né? Então, vai estar registrado para sempre o seu trabalho. Tem que lembrar isso. Eu queria saber, quem não fizer artigo, se vai ficar no repositório da UFSCar. Porque também é outro lugar que vai ficar para sempre. Todo mundo vai ter acesso ao seu trabalho. Tem que lembrar Exatamente. disso. Exatamente. Tem tudo isso também. Tá? A gente tem os repositórios, você transforma em artigo. Então, tem que tomar muito cuidado com o trabalho. Né? Todos os trabalhos têm que ser referenciados. Não sei fazer. Roberto, não sei fazer, não faço ideia do que você está falando. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. Chama seu orientador, ou você me chama, Roberto, como é que funciona? O que é isso? Eu não estava nem sabendo, acho que eu fiz meu trabalho inteirinho de plágio. Eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu era criança, no primário, ginásio, a professora pedia um trabalho, você pegava, você ia na biblioteca, pegava o texto e copiava a Barça, né? E copiava todinho o texto ali, né? Você ficava lá, era cópia. Né? Hoje, só que a gente tinha um trabalho, que a gente tinha ou que escrever ou datilografar. Agora não, é só recortar. É muito mais simples. E vocês vivenciam isso também. Né? Vocês como professor, né? Principalmente do Fundi 2, né? Na educação infantil a gente não tem isso. Mas não é frustrante quando você pede para um aluno, você tem uma ideia legal de um trabalho, que você vai desenvolver alguma habilidade nele, você vai dar algum conhecimento para ele, e eles fizeram plágio,
E às vezes um faz plágio do outro, e pior, às vezes não tira nem o nome do colega, né? O que é pior ainda, né? É muito frustrante para a gente. Então, pensa quando você for escrever, pensa também nisso, né? Como você se sente quando um aluno faz isso, né? Então, é uma forma de você também incentivá-los a explicar para o seu aluno, olha, isso não é certo, é cópia de alguém. A gente pode comprar CD pirata? Não pode comprar CD pirata. Por quê? Porque tem aquilo foi feito por alguém. Não é? Aquilo foi feito por alguém, ele ganhou, ele dedicou o seu tempo para aquilo. Não é? Então, é a mesma questão. Né? Só que os artigos acadêmicos a gente acaba não cobrando. Tem artigos, tem autores, tem revistas que cobram, né? Que cobram para você acessar. A grande maioria dos que a gente deixa tudo disponível, né? Tá? Mas mesmo assim precisa ser referenciado. Tá bom? Isso não pode ter. Mauro? Pode falar, Mauro. Minha dúvida é dúvida e dificuldade, né? Os textos que nós estamos usando, que nós na nossa pós, por exemplo, eu já tenho usado o que dá para utilizar, eu já tenho utilizado, certo? Então, o outro recurso que eu estou procurando, né, é buscar outros artigos que falam sobre o tema, certo? Mas onde que às vezes eu tenho muito medo, entendeu? E não aconteceu, talvez por esse medo, né, esse receio de acontecer o seguinte, porque aconteceu um outro fato, que eu vou explicitar, talvez seja dos colegas, né, por isso que sempre é bom que aconteceu comigo. Eu estava citando um autor, e eu citei um autor, né, uma citação direta ou indireta, não lembro, e em seguida eu coloquei uma visão, né, de um outro autor, né, sobre o mesmo tema. Tá? Daí o meu orientador falou assim, olha, Mauro, cuidado. Caiu, peraí que eu vou abrir de novo. Para mim tá normal. Eu também estou te ouvindo, Mauro. Mas, bom, então eu vou falar no escuro mesmo. Tá E daí aconteceu, o meu orientador falou assim, olha, Mauro, cuidado, nesse trecho, você fez aí uma visão de um autor de contrapondo a outro. Tudo bem, nesse caso aqui ele está perfeito. Porém, esses dois autores, eles têm ideias diferentes. Então, você não vai poder mais citar esses dois autores nesse ponto de vista. Você não pode utilizar esse ator que ele critica o outro. Entendeu? Como você vai colocar? A tua intenção não é essa. Em um determinado ponto, né, de um termo específico. Travou, Mauro. Travou para mim? Para vocês agora travou. Travou, né? O Mauro travou agora. Eu acredito que isso que ele está dizendo, Roberto, é muito interessante, né? Por isso que eu quis falar também que é importante que a gente utilize os referenciais do curso, né? E não fique buscando outras fontes muito diferentes, né? Que foi até a ideia que a Ellen deu, né? De usar o que vocês já escreveram durante as outras disciplinas que já foram e as que virão também, né? Os trabalhos finais das disciplinas, eles são materiais bons, né? Eles estão sendo orientados pelos professores. Eu sou a chata da formatação, né? Então, eu peço para pôr referência, eu pergunto, isso daqui é uma citação direta ou é uma citação indireta? Se for citação direta, tem que ter a página. Se não for, não precisa da página, mas tem que ter o sobrenome do autor e o ano, entre parênteses, né? Se for uma citação menos de 3 linhas, tem que ter aspas. Então, eu fico pegando no pé nisso em todos os trabalhos de final de disciplina, porque é o processo de aprendizado mesmo, né? Faz parte. E aí, quem vai dizer para a gente quem são nossas referências é o curso. O curso em si vai trazer as referências. Esses outros artigos que faz parte do levantamento bibliográfico, eles são dados, né?
do levantamento bibliográfico. Então, é diferente. O que a gente vai fazer de levantamento bibliográfico, de artigos no Cielo, no portal de periódicos da CAPES, né, em vários portais aí, pode ser numa revista específica de uma universidade, né? Esses artigos, eles vão ser analisados à luz dessas referências que a gente está lendo no curso, né? Principalmente o professor Charlot. É isso. É isso mesmo, ô Josi. E é que eles não se atentam a isso. Porque o curso, quando o professor Flávio concebeu o curso, ele já concebeu com essa organização para que vocês conseguissem, no final do TCC, vocês utilizassem todo o material que vocês escreverem. Então, quer dizer, quando a Josi está fazendo isso, pedindo para vocês organizarem os textos, formatar, isso já é um passo para o seu trabalho, né? Para o seu TCC. Ô Mauro, você tinha congelado, pode continuar. E a gente deu continuidade aqui, mas pode continuar. Não, desculpa, acho que a minha conexão está muito ruim, tá? Então... a Josi colocou um link de alguns periódicos para vocês baixarem ali, tá? Vocês deem uma olhadinha no chat também, tá bom? Eu peguei um pedacinho do que a professora Josi estava falando também, e eu compreendi. Então, a dificuldade está sendo esse, de procurar outros artigos que falem sobre o tema que eu estou abordando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo, eu fico olhando lá na referência para ver se, de repente, não está sendo citado, por exemplo, um dos autores que o meu orientador falou, olha, cuidado com esse autor, porque ele vai contra o próprio professor Charlot, critica esse autor, então muito cuidado com essa, para não ter contradições. Eu falei, é verdade. Então, esse está sendo um desafio, porque o tema, né, está se esgotando nos textos que eu estou trabalhando, que nós estamos trabalhando. Então, eu tenho que buscar outros para respaldar, né, o meu TCC, né? Mas eu tenho esse medo de falar, puxa, será que eu coloco lá, está tudo perfeito? Claro que eu tenho um orientador, né? Tenho certeza que ele vai ter esse cuidado, mas eu fico meio buscando, eu falei, e agora, né? O tema é legal, não, tá falando sobre isso, tá perfeito, o medo, tal, mas eu falei, será que se não tá falando alguém, será que não tá falando um autor que justamente eu não poderia citar, ou será que outros autores, né, Freud, por exemplo, que às vezes aparece muito em relação ao medo, eu falei, será que pode colocar, será que não pode, entendeu? Então, é essa dúvida que permeia o meu trabalho específico, né, que ele é muito específico, é sobre o medo, poucos falam sobre o medo, né? Então não é tão aberto. E eu estou recorrendo também agora, né, que foi boa ideia vocês terem colocado, né, de recorrer aos nossos trabalhos feitos na pós, né? Ali eu falei, olha, com as minhas palavras, é justamente legal, que isso é difícil. Mauro, só uma coisinha, vocês podem recorrer ao texto de vocês, hein? Não vai pegar o texto do colega, que senão vira plágio. Né? Não, tá certo. Não vou ter esse cuidado. Então vamos lembrar disso. Eu vou pegar lá o texto o Mauro escreveu umas coisas aqui, a Tina outras, a Raíssa... Opa, não. É o texto de vocês, hein? Não, mas é isso, né? Acho que nesse momento, né? Eu acho que todos nós estamos na reta final. Eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar, entendeu? Daí entra naquela frustração. Eu estou produzindo, eu falei, nossa, será que está certo? Será que eu estou falando, está sendo coerente? Será que eu leio o trabalho? Eu falei, nossa, parece que está faltando um link, eu estou pulando daqui para ali. Essa confusão me deixa muito ansioso, né? É isso, acho que eu coloquei. Obrigado. Mas, Mauro, isso daí faz parte mesmo. E, às vezes, o que você tem que pensar às vezes, a temática que você está usando, ela não trata exatamente sobre o que você quer. Você tem que pegar, às vezes, algo paralelo, né? Algo paralelo do que você está tratando. Às vezes, a gente tem que fazer isso. Às vezes, por exemplo, eu estava estudando no meu mestrado, eu estava estudando sobre a questão psicomotora do ensino do instrumento. Eu comecei a pesquisar o pessoal da educação física, porque a música se trata muito a questão só como uma coisa de gênios, né? Nós somos tudo gênio, e não é isso. Nós temos umas questões físicas, né, ergonômicas do instrumento. Então, às vezes, a gente tem que sair da nossa área e pesquisar outra, né? Às vezes a gente tem que fazer, às vezes depende da sua temática, você tem que abrir o leque e procurar. E aí é complicado, né?
as inseguranças que tem. Você vai falar sobre, imagina, eu fui procurar sobre um artigo sobre o pessoal da educação física, eu não sou da área. Então, o risco de pegar coisas que às vezes não são tão fundamentadas é alto, né? Então, esse cuidado a gente sempre tem que. Por isso que a gente faz o quê? Procurem revistas renomadas, né? Vocês têm pergunta para o seu orientador, olha, me dá uma dica, minha temática, onde que eu posso utilizar? Tem algumas revistas de educação, que são revistas que são bem classificadas, que você sabe que os textos que estão ali foram avaliados, são bem avaliados, os materiais, os links que a Josi colocou para vocês, né? Isso é importante. E só um parênteses, quando você está falando sobre essa questão de contrapor ideia, eu acho que esses são os textos mais complicados de você escrever. Porque você precisa ter uma maturidade, um conhecimento dos dois autores muito profundo para você não simplificar a ideia. Então, às vezes, é melhor você seguir só uma linha, né? Eu vou trabalhar só com esse, mas aquele lá critica esse. Mas deixa ele de lado, não vou tratar sobre isso. Porque você precisa conhecer profundamente os dois para você ter. São poucos autores, são poucas pessoas que conseguem fazer esse tipo de trabalho com uma profundidade e com uma maturidade. Senão vira algo sem sentido. Fica algo meio que achismo, né? E para o mundo científico não convém. Então, às vezes, é melhor você deixar alguém que está criticando e segue uma linha. Né? Quem mais? Alguém tem mais dúvidas? Ninguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria só acrescentar de novo, né? Claro. Só complementar aí. A questão do nosso trabalho aqui no curso ser um trabalho de TCC. Ele não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, nem de livre docência. Então, a gente não precisa se preocupar em defender uma ideia com um aprofundamento teórico que vai exigir essa busca em autores clássicos difíceis de compreender, de outras épocas, né, com uma linguagem muito distante da nossa. Então, é mais interessante que a gente se aproprie com profundidade dos textos que nós já estamos estudando, né, que nós tenhamos os artigos selecionados para o levantamento bibliográfico, os mais recentes, né, dos últimos anos, que vai ter uma linguagem acessível, né, uma linguagem da nossa época é o mais importante, assim, né, o mais, que facilita muito esse trabalho de pesquisa. Se a gente pega algo que é muito antigo, mesmo sendo clássico e importante, né, às vezes é difícil de compreender, então, talvez seja melhor a gente ficar com esses textos que nós já temos domínio, que faz parte do contexto do curso, do que tentar ir procurar muita coisa fora, né? Só para reforçar mesmo. Não é questão de superficialidade, não é isso. Mas é pensar que nesse momento, no tempo que nós temos, né, nas condições que nós temos para fazer esse trabalho, a gente precisa ter clareza de que existe um limite, né? Nós não temos como buscar autores muito rebuscados, uma linguagem muito difícil, muito antiga, muito, né? Enfim, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não sei se eu fui claro. Não, foi sim, né, Josi? Às vezes tem alguns cursistas que eles falam para mim, eu queria usar o Foucault, mas eu não consigo. Eu falei, então não faz, né? Porque a gente sabe que ele é complicado de você falar, e às vezes, então é melhor você deixar de lado, como a Josi falou, às vezes pegar alguns autores que a gente já está trabalhando, não que o Charlot seja algo simples, mas eu acho que é mais fácil, é mais acessível, né? A gente entender o que Charlot fala do que o Foucault. Você lê os textos do Charlot, não são simples, mas são mais simples. Tem uns que você lê do Foucault, você fala, mas eu não estou entendendo nada. Será que ele está falando a minha língua? Será que nós estamos falando línguas diferentes? Né? Mas é por quê? Porque precisa de um amadurecimento intelectual. Né? A gente precisa estar o tempo todo lendo, relendo, e aí a gente vai criando essa dinâmica, essa forma
de aprendizado. Até chegar uma hora que você começa a compreender. Né? Tem hora que você não... A primeira vez que eu li o Charlot, eu falei, nossa, eu não entendi nada, o que esse cara está dizendo? Aí, com as lives do professor, você vai se apoderando, vai entendendo, você começa a compreender. O que era, a primeiro momento, algo totalmente novo, totalmente diferente, começou a ficar algo mais conhecido. Né? Mas por quê? Porque a gente começa a conviver com aquilo. Né? O TCC, a nossa escrita, tem que ser algo íntimo. Por que a gente tem que estar o tempo todo escrevendo? Né? Às vezes eu falo, às vezes é melhor você escrever uma linha por dia do que chegar no final de semana e ler e escrever uma página. Porque a gente precisa dar um amadurecimento. Você leu, escreveu um pouquinho hoje, a gente precisa de intimidade. O que acontece é que às vezes vocês abandonam o texto. Aí quando vocês vão pegar ele é novidade de novo. Né? É o tempo todo, né? E outras, às vezes aparecem coisas diferentes, às vezes é questão de trabalho, mas a gente tem que ter essa disciplina de escrita. Então, para vocês que estão finalizando, né, a gente está chegando no final, para a gente começar a ter um trabalho legal, vocês precisam trabalhar o tempo todo. Né? Tem que estar na sua mente. Né? Você está vindo para casa, está no banheiro, né? Sei que a gente tem várias preocupações, mas tenta colocar o TCC, né, a escrita, como algo próximo de você, como algo íntimo de você. Porque senão vai ser sempre uma coisa difícil. Né? Se você não sentar, não escrever, não amadurecer as ideias, escrever hoje a gente escreve, nossa, meu texto está uma maravilha. Amanhã você acorda, que porcaria. E às vezes o inverso. Mas você precisa escrever. Porque quando você está escrevendo, você está amadurecendo as ideias dentro da sua cabeça. Então a gente precisa desse processo. Tá? Mais alguém quer falar? Fala, seu Aldo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tirar dúvida? Ó, eu falei sobre a questão das disciplinas do curso, expliquei como que vocês têm que fazer as atividades, falei novamente sobre a questão das notas pelas atividades, falei sobre a banca, expliquei também sobre a banca, falei sobre como é que a gente vai ser as bancas. Tudo vai estar detalhado no Moodle para vocês, então não precisa ficar aflito amanhã. Nossa, Roberto, eu não sei quem é a minha banca, como é que eu vou fazer? Não se preocupe com isso. A gente vai fazer isso, tá bom? Vai ficar tudo de uma forma mais tranquila para vocês. Falei também sobre a questão do artigo, monografia. E quem tiver com muita dificuldade com o artigo, pode me procurar, ou com texto, me procura, que a gente, junto com o orientador de vocês, junto com o professor, é um pedido do professor Flávio também, né? Aqueles cursistas que estão fazendo tudo, não, vou desistir porque eu não consigo fazer o TCC. Não, nos procure, tá? A gente vai tentar, junto com o orientador, junto com o professor Flávio, com os professores de turma, a gente vai tentar ajudar vocês e vai tentar pensar numa forma de vocês escreverem um trabalho com qualidade. Mas a gente precisa que vocês se manifestem. Tá? Então, que vocês tiverem alguns amigos, eu estou falando algumas coisas, que eu sei que isso aqui fica gravado, então a gente acaba falando de forma geral, para que as pessoas entendam também, que as pessoas que vão ouvir amanhã, elas saibam disso. Né? Então, é importante que vocês nos peçam ajuda. Senão a gente não tem ideia do que está acontecendo. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Eu acho que eu consegui abordar o que eu precisava. Se tiver alguma dúvida, algo que não foi contemplado, ou se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês podem me chamar. Tá bom? Tem a Josi aí também, que também está sempre disponível para a gente. Alguém mais? Senão a gente encerra aqui. Ou vocês querem ficar até as 9 horas? Ninguém quer, né? Ó, só lembrando, a semana que vem a gente tem a última live da professora Renata, e a live de terça-feira ela começa às 8 horas, das 8 às 9h30, tá bom? A gente tem sempre que fazer essas alterações de horário por causa dos professores. Eles têm uma agenda diferente, então por isso que a gente acaba tendo que às vezes mudar. Tá certo? Mas sempre fica no canal, eu coloco no canal do YouTube. Lembrem também que na descrição do grupo do WhatsApp, eu coloco ali, se vocês clicarem na descrição, vocês vão ter vários links. Um dos links é do canal do YouTube. O canal do YouTube, vocês têm todos os vídeos que a gente fez, as disciplinas.
e vocês também têm um outro link com todos os materiais. É muito comum, professor, eu perdi meu celular, perdi tudo. Não perdeu, está tudo lá no Drive. Tem um Drive separado por semana, texto, semana 1, texto 1, está tudo organizado ali para vocês não precisarem se preocupar com isso. Também. Tá bom? Josi, alguma coisa mais? Em relação à formatação, a UFSCar tem na biblioteca comunitária vários serviços de apoio ao estudante. Então, tem cursos rapidinhos, assim, curso de 1 dia, curso de 3 dias, que fala sobre formatação de trabalho. Ô, Josi, é super legal procurar lá. Eu vou procurar o link certinho, eu mando para você. Faz isso, e coloca no grupo de cursistas. Eu acho que é bacana isso. Tá, eu vou procurar direitinho o link, mas é no site da BCO, né? Tá. E aí eu mando para você, você coloca lá no grupo. Tá bom. Ou mesmo você coloca, você tem acesso ao grupo, né? De cursista não, de professores eu tenho. Você não está como administradora? Eu tinha colocado. Bom, mas eu coloco você. Eu coloco, sim. Então devo ter esquecido. Mas que não fui eu que criei o grupo, foi por isso. Mas eu coloco você também. Mas aí eu mando para você os links, você pode compartilhar lá, compartilha nas turmas, né? Tá bom, obrigado. Eu lembro que eu tinha colocado um manual da UFSCar mesmo, de formatação. Isso eu já coloquei para vocês também. Mas o que ela está falando é que tem cursos mais rápidos, às vezes com algumas dicas. Isso é bacana, é importante mesmo. Tem. As bibliotecárias são ótimas. Porque vocês são alunos da UFSCar. Sim. Então vocês têm acesso a todos os serviços que a UFSCar ela disponibiliza. E um deles é esse que a Josi está falando, né, Josi? Isso, eu mesma fiz vários. É importante, né? Porque a gente sempre esquece alguma norma, a gente sempre escapa alguma coisinha, né? É normal acontecer isso, né? E tem coisa que muda também, né, Josi? Uhum. Algumas atualizações também, né? Beatriz, quer falar, Beatriz? Abre tá fechado. Professor Roberto, desculpa. Só um probleminha é que eu estou achando muito mais fácil fazer o TCC, né? Fazer o resumo, ler muito, do que fazer as atividades intermediárias, aqueles uploads de arquivos, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade quanto a essa questão, né? Cada um tem dificuldade em algum ponto, né? Mas, assim, eu estou me empenhando, quebrando a cabeça, não dá certo, faço de novo, dá certo. Assim, eu só queria, se eu pudesse, né, se eu tiver qualquer dúvida, ter o apoio de vocês, né? Eu sei que vocês são muito atenciosos, estão sempre do nosso lado, né? Todos são uma equipe muito produtiva. Então, assim, acho que cada um tem uma dificuldade num ponto, né? Então, isso... E nessa pandemia a gente está muito à distância, então fica todo mundo nervoso, sem saber. Mas pode chamar, mas você pode me chamar, você tem as professoras da turma também, tem o Aldo e o Antônio, que também cuidam dessa parte. Você pode chamar qualquer um, quem não souber, a gente faz assim, quem não sabe, pede ajuda para o outro. A Fabrina, a Karina. Isso, a Fabrina, a Karina, todas elas vão fazendo para ela, não sei, Roberto, eu falo Aldo, Antônio, se eles não souberem, aí eu desisto. Perfeito. Mas os dois sempre resolvem. Então, se tiver alguma dificuldade em abrir algum arquivo, alguma coisa, você nos avisa que a gente facilita a vida de vocês. Tá bom, muito obrigada. Mas sempre chama, não fica com dúvida. Tá bom. Ok, obrigada mesmo. Imagina, obrigado você. Tá bom, obrigado, Norma. Então, acho que é isso, né? Ninguém quer falar mais nada? Então, amanhã eu coloco tudo coloco lá para vocês, para ficar registrado, tudo que eu falei, né? Então é isso aí, boa noite, boa semana, bom feriado, boa Páscoa, bastante ovo de Páscoa, para quem gosta de chocolate, e para quem tem dinheiro para comprar chocolate também, né? Que eu acho que hoje em dia... Boa noite, Juliane. Então, tudo de bom para vocês, tá? Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.